Capítulo 5, vamos ficar de pé, por favor. Lembrando também, irmão, que hoje é a nossa primeira Santa Ceia do ano. Logo mais à noite nós estamos tendo culto de comunhão. Primeiro Coríntios, capítulo 5. É uma leitura longa e eu vou pedir ajuda mais uma vez para vocês. Nós vamos ter uma palavra de advertência nesta manhã. E eu creio que nós vamos ser muito ajudados. 1 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler o verso 1 e a igreja o 2, e assim vamos até o verso 13. Vamos ver as dores daquela igreja. Todos encontraram? Vamos fazer uma oração antes? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, pela graça nós fomos alcançados. Pela graça nós fomos salvos, e o sangue de Jesus Cristo nos redimiu da nossa vã maneira de viver. Estamos numa caminhada, muitas vezes assolado por espírito contrário. Somente a sua presença para nos ajudar, para libertar, para resgatar. Queremos que mais uma vez o Senhor se faz presente nesta manhã, ajudando a todos nós, que possa cair muito temor em nossas vidas, desespero, em favor um do outro nesta manhã. Pedimos que o Senhor nos ajude com o perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é de haver quem abuse da mulher do seu pai. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Já por carta vos tenho que não vos associeis com o que se prostituem. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão, for devaso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Todos juntos. Mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentro de vós a esse níquel. Que o Senhor acrescente as bênçãos na sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Nós não estamos livres, nenhuma igreja está, de ser assolados por espíritos terríveis. E nós vemos como o apóstolo Paulo teve que se portar,
sofreu tanto com a igreja de Coríntios, tanto em relação à desordem natural como à desordem espiritual. As maiores dores que Paulo teve foi a desordem espiritual. Eles eram desordenados nos dons, demais. Mas teve que ter uma igreja de Coríntios para o nosso profeta desta era dizer: ai de nós se não fosse a igreja de Coríntios. E o comportamento do apóstolo Paulo ao nosso favor. Então, todos nós passamos por horas terríveis. Você nota que essa impureza de Coríntios foi muito grande. E Paulo chegou a dizer: olha, eu fui chamado pela família de Coré, e eles me contaram tal e tal e tal e tal coisa. E às vezes o pastor tem que tratar de certos assuntos que o outro trouxe mesmo. E não é errado não, porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo, e se o corpo está sofrendo, está sendo afrontado, você tem que gritar: ai! Não é verdade? Começa a bater nessa criança aí, vai afrontando, machucando, ou a sua esposa, ou você mesmo, alguém. Você grita, isso é normal do corpo. Ai! Para, está me machucando. E nós estamos lidando com o corpo de Cristo na terra. E há certo tipo de espírito que vai afrontando, acha que ninguém está vendo, e vai tocando. E o corpo está gemendo, o corpo está chorando. Tá? Muitas vezes os pais, os irmãos, a igreja, os diáconos, está suportando aquela situação. Está suportando. Suportar não é aprovar. Por favor. Às vezes um pai suporta um filho dentro de casa, alguém diz: eu não sei como aquele pai e a mãe aprovam aquilo. O pai e a mãe não estão aprovando não. Eles estão suportando. Tem coisa que acontece dentro da igreja que alguém pode dizer: como é que o pastor, os diáconos suportam, aprova essas coisas dentro da igreja? Não está aprovando não, irmão. Nós estamos às vezes suportando, chorando junto ali no escritório, guardando em segredo, para poder ajudar aquela alma, aquela família, para não se expor. Mas quando a coisa se torna pública, a própria pessoa que está com esse espírito não mostra arrependimento. Às vezes essa mocinha, essa adolescente, vai para casa na confiança que é uma cristã, e começa a falar para as outras moças dos comportamentos errados como um troféu. Aí a coisa tem que vir a público, porque aí afetou o corpo. Você está tratando a escondida, com lágrima, com dor, mas a pessoa não mostra um pingo de arrependimento, mas faz questão de contar as suas proezas. Então isso tem que vir uma advertência a público. E a gente ainda com dor, com lágrima, não vai usar nome, não vai chamar na frente, para que a misericórdia de Deus mude esse quadro enquanto é tempo. Mas chega uma hora que não tem como. O apóstolo Paulo teve que chamar na frente, que não é o nosso caso hoje. Eu peço a Deus que isso que estamos fazendo venha ser para a salvação de alma. Então a pessoa, a própria, e às vezes acha um companheirinho para achar que é fiel, não enxerga um palmo na frente do nariz, é advertido, é mostrado. Aí a igreja sai às vezes de um culto abençoado, tem que deparar ali nas esquininhas, ali na frente, um agarrando o outro, beijando o outro, com quem se fosse uns mundanos. Ninguém vai prender ninguém. Quer levar essa vida lá fora, é livre. A sociedade te apoia, o direito do nosso país te apoia. Mas a mensagem, o poder do Espírito Santo repreende isto. A pessoa é livre. Ninguém vai impedir, nós não temos que cuidar de ninguém. Mas nós não podemos aprovar que está aqui dentro como se tudo estivesse bem, em comunhão, tomando a ceia, cantando junto. Não está bem, não.
Por favor, respeite o corpo de Cristo. Quando a pessoa própria não age com nenhum pingo de arrependimento, é tratado, é divertido, mas continue da mesma forma, tem que ser tratado dessa forma aqui. Não importa quem seja. E nós temos que dar graças a Deus por isso. Tá? Não tem um pingo de consideração com o corpo de Cristo, nem com a igreja, nem com as casas alheias. Se descuidar, pega em cima de uma cama querendo fazer coisas indevidas. Descuidou um pouquinho, tá junto. Ô, irmão, oficializa isso. Ou então vai viver lá fora. Chega no pai, na mãe e diz, essa é a vida que eu quero. Eu creio na mensagem, eu quero caminhar, eu não sou um incrédulo, mas eu não dou conta. Então, por amor à igreja, por amor a esta mensagem, deixa eu viver lá fora. E um acompanha o outro. E a hora que o quadro mudar lá, que tiver uma experiência com Deus, vocês são bem-vindos. Amém? Agora, viver esse tipo de vida, não tem como ter apoio de ninguém aqui dentro. Isso tem pai chorando, tem família chorando, desesperada, ministro, diácono, isso está sendo tratado há tempo, mas parece que não tem arrependimento. Então a igreja tem que saber que nós estamos suportando, não aprovando. Amém? Porque é indecente demais. Você acha que o Mombrana não passou por isso aqui? Pois o Mombrana passou. Na mensagem O Estranho, pago 50, ele fala com a irmãzinha. Ele chega a dizer assim, você sabe, minha irmãzinha, que aquilo que você está fazendo é potencialmente um adultério? Você acha que esse tipo de espírito não tinha lá? E não tem nenhum de nós aqui, irmão, que somos melhor que isso, não. A diferença aqui é o Espírito Santo. Por isso que essa advertência tem que sair daqui, nós temos que ter muito temor. Porque isso pode estar dentro da nossa casa, pegar um filho, uma filha. Por isso que nós não estamos aqui para julgar, não. Nós estamos aqui para tratar a luz das Escrituras e pedir misericórdia, Senhor, misericórdia. Então você sabe, minha irmãzinha, que aquilo potencialmente é um adultério. Quando um homem te beija, ele potencialmente cometeu adultério com você. Profeta tratando desse assunto. Você nunca deve deixar que ele a beije, até que você já esteja casada. Pois as glândulas, ambas as glândulas masculina e feminina, estão nos lábios. Vocês compreendem? O Mombrana está tratando com a igreja. Vocês estão compreendendo? Por que é muita inocência, irmão? Ah, mas é muito inocente demais, é muita inocência. Eu não sabia, eu não pensava. Não, por favor, o que é certo, o que é errado. Amém? Quando essas glândulas masculinas e femininas se encontram, seja isso onde for, você potencialmente já cometeu adultério. Vocês querem agradecer a Deus pelo profeta? Vocês querem agradecer a Deus por essa voz de advertência? Isso é para ajudar. E você não deve deixar esse rapaz te beijá-la, até que aquele véu seja levantado em sua face e você seja a esposa dele. Não façam isto! Isso é cometer adultério. Parem! Isso é misturar glândulas masculina e feminina. Isso excita. Então, por isso que tudo tem o seu tempo, tudo tem seu limite. Como que eu gosto, irmão, de ver um jovem de confiança e uma moça de confiança ter um namoro cristão à luz da Escritura. É um orgulho para a igreja, é um orgulho para aquele pai, para aquela mãe. Posso sair com a sua filha? Pode. Eu sei que você é um cristão. Mãe, posso ir com fulano ali para a igreja? Pode.
Isso é um cristão. Irmã Brana diz, eu admiro esse jovem cavaleiro, essa jovem dama. Eu admiro essa postura. Agora nós não podemos admirar, irmão, quando se passa do limite. Pode acontecer uma fraqueza, pode acontecer um desespero, um acerto, família reunir, isso ter uma reunião ali e acabar dentro do escritório mesmo. Mas quando a coisa persiste, freta com um aqui, freta com o outro ali, o namorado vira as costas, não pode achar um outro, já está deitando em cima. Isso é errado. Por favor, não estou falando nome, não estou pondo ninguém no ridículo, mas nós temos que ter uma voz de advertência. Eu tenho que responder por vocês. Isso aqui me rasga, me machuca, mas eu não posso entrar lá devendo nada, pois eu fui colocado aqui para isso. Coríntios, livro de correção. Coríntios, livro de correção. Se a sua vida, irmãzinha, irmãozinho, não estiver correspondendo com a palavra de Deus, então é hora de se consertar com Deus. Eu creio que ainda há tempo. Eu creio que ainda pode haver um bom conserto, um bom arrependimento e a vida falar mais alto que qualquer palavra ou acusação que possa acontecer. Mas chega um ponto, já lidei com casos desses, que às vezes eu tive que falar para a pessoa, me cortando e machucando, não confio mais em você, até que você me prove ao contrário. E às vezes tive que abandoná-lo e sofrer, mas a vida falou mais alto, e eu sou agradecido a Deus. Então tem momento que pai, mãe, a igreja tem que falar para essa pessoa, eu não acredito em você, não acredito nas suas lágrimas. Única coisa que vai provar para nós é a vida, é o comportamento. Porque o Mombrana diz, a vida fala mais alto que as palavras, e ainda há tempo, a graça está aqui por nós. Há casos piores que esse, que houve arrependimento, a graça entrou em cena e deixou testemunho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ama ajudar, Ele ama limpar, Ele ama transformar, Ele ama levantar. Não importa a situação, se há um arrependimento e um desespero, Deus desce lá. Às vezes eu não posso descer mais. O pai não pode, a mãe não pode, mas o Espírito Santo pode. Às vezes nem a igreja pode mais. A igreja para ajudar tem que ficar à parte. Quando qualquer conversa vem dizer, irmão, irmã, isso já foi tratado de púlpito. Agora é com eles e Deus. A igreja está compreendendo? Agora é com eles e Deus. Isso já foi tratado de púlpito. Então não tem que julgar ninguém, não tem que condenar ninguém. O que é errado foi mostrado que é errado, e o que é certo foi mostrado que é certo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus nos ajude, irmão, a ter reverência, principalmente no santuário. Ter temor, amar o Espírito Santo. Nunca tente tratar das coisas de Deus de uma forma natural. Nunca tente fazer do santuário uma casa de costume. Porque nós estamos sujeitos a espíritos terríveis que ficam nos rondando aqui. Querendo pegar um desordenado, ou uma pessoa desordenada para entrar. Vocês não pensam que é Jesus que chega aqui primeiro, não. Primeiro chega uma legião de demônios do inferno. Mas a presença da ordem da igreja é que quebra. A sua atmosfera com o Espírito Santo é que muda o quadro. Porque o diabo não está preocupado com o mundo. O diabo está preocupado é com a noiva de Jesus Cristo. É com essa partícula. É com essa mocidade. É com esses jovens. Mas Deus está aqui para nos ajudar. Porque nós ainda temos o assim diz o Senhor. Então aquela irmã, ela entendeu errado. Ela pegou o santuário e entendeu que ela era amiga do irmão Brana como se fosse na casa dele.
E ela achou que podia comportar dentro da igreja como se estivesse na casa do irmão Branham. Família de intimidade, tudo junto, um conhece o outro, senta na casa do outro. E num determinado momento, o irmão Branham, tomado pelo Espírito, diz: todo mundo em reverência, fecha os seus olhos e não abre os olhos. Mas, irmão, é de assustar. Você manda fechar os olhos e a gente está bem assim, ó. E não fecha mesmo. E o irmão Branham pediu, olhando ali, pediu, foi repreender um espírito. Tomado pelo discernimento, chamou a pessoa na frente e orou, repreendendo o espírito de adultério daquela mulher que estava ali. E aquela irmã, por ser conhecida demais do irmão Branham, ficou olhando. Ela não fechou os olhos. Ela não teve reverência no santuário. Ficou olhando para ver o que ia acontecer. Automático, saiu e pegou ela. Vocês acham que o tabernáculo não sofreu dores de espírito? Maior batalha jamais pelejada, o irmão Branham diz, 10 anos. Ela foi tomada por aquele espírito. 10 anos. Depois que ela foi liberta, ela testificou, eu era tomada. Quando menos esperava, eu já tinha pulado janela na minha casa e me encontrava no braço de outro homem. Chorando, desesperada, mas por falta do respeito. E nós vamos acostumando com a igreja, vamos acostumando com o irmão, vamos acostumando com o diácono, com o pastor. Vai acostumando com a esposa, já não vê mais a irmã do seu lado, já não vê mais o irmão do lado. Logo já não chama mais de irmão, é o Mané, é o Tonho, é o José. É a Maria, é a Benedita, é irmãos, somos irmãos em Cristo Jesus. Minha irmã, meu irmão, isso é reverência, isso é temor, é onde Deus nos guarda, nos protege. Porque se nós perdermos isso, irmão, onde nós vamos parar? E o irmão Branham fala depois, agora, depois de 10 anos, a irmã está aqui liberta. Seu esposo está aqui em lágrimas. Vai entender isso aí? Eu não quero entender. E também não quero abrir porta para tipo de espírito. Mas isso é uma verdade que nós temos que conviver. E saber guardar reverência, temor, para que isso não venha pegar um de nós. Porque não tem ninguém melhor aqui. Melhor é Jesus Cristo. Dê graças a Deus pela presença dele. Então, rapazinho, mocinha, irmãos e irmãs, vamos ter cuidado. Ninguém aqui é anjo, não é querubim nem serafim, não. É homem e mulher. Tem desejos, tem sangue quente, tem a parte animal, porque o nosso corpo não foi transformado. E o irmão Branham diz: quer ser abençoado? Fique longe das mulheres. Irmã, fique longe dos homens. Tem o seu. Irmão, tem a sua esposa. Mas vai acostumando, é umas frescuraiadas para conversar. Para ter que ficar tão juntinho, tem que tocar um no outro, e tem que bater e dar risadinha. Né, irmão? E né, irmã? E né, irmão? E né, irmã? Né, irmão? Que é isso? Onde que aprendeu isso? O irmão Branham chamou os obreiros, mandou orar na fila de oração. Um deles desceu, abraçou a irmã e começou a orar. O irmão Branham chegou nele e disse: quem mandou você abraçar? Não, mas foi uma unção. Falou: unção errada. Porque a Bíblia diz colocar a mão. Você é homem, rapaz. Você tem sentimento. Ela é uma mulher. Eu dou graças a Deus por esse profeta. Ele não foi só um homem espiritual, não. Ele foi natural, homem de desejo. Homem que teve que pôr uma cruz no carro. Para certas coisas ele virar os olhos. Porque ele sabia que chama atenção mesmo. Por isso que a mulher tem que saber se portar com decência. Porque vai chamar atenção mesmo. O homem é homem, ele não tem culpa de ser homem. Como a mulher é mulher mesmo, não tem culpa. Mas nós temos ensinamento, temos graça. Para saber como comportar e suportar. Podemos dizer amém para isso? Então é uma voz de advertência para nos ajudar. Nós estamos numa caminhada, não tem ninguém santo. Não tem pastor santo, não tem igreja santa. Tem um Espírito Santo cuidando de nós. Tem um Espírito Santo cuidando dessa igreja. Então que isso venha servir de ajuda para essa mocinha e para esse rapazinho.
Despertar enquanto é tempo. Porque até aqui nós podemos ir desta forma. Eu não espero que esteja mais uma instância. Porque se tiver mais uma instância, aí nós temos que entrar para algo mais pessoal, chamar na frente e falar o nome da pessoa. Eu creio que isso vai dar um basta e nós não vamos precisar de chegar a esse extremo. Amém? Vocês foram ajudados? Nós vamos ficar de pé, vamos encerrar. E lembrando que o nosso culto de Santa Ceia hoje, e agora, depois do encerramento, nós temos nossa reunião com os oficiais. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, não retire as suas mãos de misericórdia de nós. Tem compaixão de cada um de nós. Todos nós nesta manhã somos pobres e necessitados. Somente a sua presença para nos ajudar a vencer espírito contrário. Que cada um agora, Senhor, numa reverência, no temor, possa pedir mais de Ti. Peça mais dEle. Ele é especialista para te ajudar. Sabe aquilo que você não pode entrar? Ele pode. Sabe aquilo que você não dá conta de vencer? Ele pode. Creia nele. Ele foi tentado em tudo, mas ele nunca caiu. Ele é o vencedor. Olhe para Jesus nesta manhã. Peça misericórdia por você, pela sua alma. Peça misericórdia para o sua caminhada espiritual. Que ela seja uma caminhada de exemplo. De uma verdadeira filha cheia do Espírito Santo. De um filho, de um jovem cheio do Espírito Santo. Que tenha prudência, graça. Que sabe como se portar. Deus, envolva cada um nesta manhã. Envolva a nossa mocidade, a nossa juventude. Envolva essas famílias aqui nesta manhã. Envolva todos nós com a força maior nesta hora. Eu necessito de uma porção dobrada. Esta igreja crê numa porção dobrada. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. Não deixa ninguém se perder. Não deixa essa alma se perder. Mas que esse espírito seja repreendido agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Conceda, ó Pai, e que a graça do Senhor continue em cada coração. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos, Senhor, um bom culto à noite. Uma verdadeira comunhão na sua presença. Nós estamos com saudade do Senhor. Nós gostamos de comer do pão, do vinho, relembrando do Calvário. Nós estamos com saudade de lavar os seus pés, pés cansados, fadigados. Como, que honra que nós temos quando o Senhor lava os nossos pés. Isso é a nossa comunhão, é a nossa alegria, porque nós fomos revelados, meu Pai. Obrigado pelo pão da vida, que é a sua palavra pura, não tem nenhuma mistura, não tem nenhum credo. Oh Jesus, nós te agradecemos de alma. Isso dá saúde, isso dá alegria. Isso nos revigora. Obrigado, Jesus. Leva-nos em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor. Abençoe um ao outro e vamos para os nossos lares.